Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Vamos chegando, dando bom dia para a professora no chat, para mostrar que vocês já estão aí, estão me ouvindo. Bom dia, meu povo. Ramo, povo do chat? Ramo? Bom dia para todo mundo aqui, que eu ainda não conversei direito. Tá todo mundo bem? Tá animado? Sim? Estamos animado? Sorrisinho nesse rosto de máscara, né? Gente, cadê o povo do chat? Me ajuda, Brasil. Ramo? Hoje agora, para hoje, nos informes, eu não tenho muito informe, né? O que precisava ser dito eu já disse, só que os casos de que as notas ainda não foram lançadas, hoje eu vou resolver tudo isso, essas pendências, tá? Das listas de exercícios, os monitores já estão responsabilizados para responder, para corrigir ao longo até a semana que vem, acredito que já deve estar no sistema, tá bom? Mais alguma coisa, mais algum informe? Não? Não? Jesus. A cada dia que a nota aumenta, a motivação é proporcional. Cada dia que a nota aumenta, a motivação... Não sei se eu entendi. Mas tudo bem, tudo bem. Hoje, então, a gente vai ver a nossa primeira regrinha de integração, né? Nas notas dos professores, eu coloquei chamada integração por substituição, mas em referências bibliográficas também vocês podem ver como sendo mudança de variável, tá? A gente vai deduzir isso junto hoje, tá bom? Que povo caladinho, meu Deus. Tá, eu espero que vocês já estejam separando um cafezinho, a água, um chazinho. Hoje a gente já vai começar uma série de monte de exercícios, tá? Então, hoje na aula eu separei uns 8 exercícios para a gente fazer juntos, tá? Lembrando que um curso de cálculo 1 ou um curso qualquer que seja de matemática, que tenha como ementa, né, coisas de matemática, vocês precisam exercitar, vocês precisam fazer exercício. Muito. Muito quanto, professora? Se você fez 10, faz 20. Se fez 20, faz 40. Se fez 40, faz 80. Se fez 80, é isso, tá? Eu tenho, inclusive, uma perguntinha para fazer para vocês. Quantos de vocês, aqui na sala de aula, já ficaram um fim de semana estudando? Sinceridade. Sinceridade, tá? Eu quero dizer para vocês que, na minha época de estudante, várias e várias vezes eu já perdi fim de semana, que eu começava a semana só catando as borrachas que estavam caídas no chão. É muito importante exercitar, mas muito, mais muito, mais muito. Se vocês acham que está bom, fica mais um pouquinho. Não, eu acho que agora eu estou seguro. Então faz mais um pouquinho. Tá? É para além da segurança, é para além disso. Por quê? Porque não dá para fazer em sala de aula juntos todos os exercícios possíveis. E as dificuldades de um não necessariamente são as dificuldades de outro, tá? Então, por isso que a gente tem tantas listas de exercício, por isso que a gente tem tantas listas de sessão de monitoria, de atividade de monitoria. Para além disso, vocês têm o livro-texto, tem um catatal de exercício e tantas outras referências bibliográficas, tá? Vocês precisam adquirir esse hábito de estudar sempre, de fazer exercício sempre, tá? Precisam adquirir essa rotina, tá bem? Por isso que a gente tem estudo dirigido, e estudo dirigido tem mais outros exercícios, e vocês podem ver que os exercícios nem se repetem, né? Os que são feitos uns, não necessariamente são feitos em outros lugares, tá bom? Tomem isso como um hábito de vocês. Se isso até esse momento não era um hábito, aproveita esse um mêsinho, que é o último mêsinho do nosso curso, e engata nisso. Adquira esse tipo de hábito. Isso vai ser importante para vocês daqui até o fim da graduação de vocês.
tá? Que vocês são de cursos de exatas, então isso é um troço importante, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero acalmar sempre o coraçãozinho de vocês, que esse módulo 2 tem peso de 60%. Quero, de novo, acalmar o coraçãozinho de vocês, que se vocês adquirem esse hábito de fazer exercício, a prova é só a cerejinha do bolo, tá? Lembra, eu não sei se eu comentei, foi com vocês, eu tenho certeza que eu comentei na turma de tarde, mas qualquer avaliação, eu posso dar uma avaliação valendo 15 pontos, para vocês executarem ela em 1 hora. Se vocês não treinaram o suficiente antes, nunca terá tempo suficiente, nunca serão exercícios fáceis. Nunca. Independente do nível de prova que eu coloco para vocês. Tá bom? Então, esse tipo de conforto, de naturalidade, esse tipo de destreza, vocês só adquirem fazendo muitos e muitos e muitos e muitos exercícios. Tá bem? Tá bem? Podemos começar, então? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu guardei, desde a minha época de graduanda, eu tenho todas as minhas provas de cálculo 1 e eu achei elas. E aí, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou trazer a cada aula, eu vou trazer algum exercício que caiu na minha avaliação quando eu era aluna. Para vocês perceberem que o nível que a gente passa para vocês, é claro que não vai ser o mesmo nível de quem está fazendo bacharelado em matemática, óbvio, né? Não vai ser, porque vocês não precisam disso. Porém, eu quero mostrar para vocês que a coisa poderia ser mais difícil, a coisa poderia ser mais complicada. Mas eu, como professora, eu entendo que eu tenho que passar para vocês o básico para vocês conseguirem evoluir para frente. Tá? O que a gente vê dentro de sala de aula é o básico para você evoluir. Eu quero dar, como se você fizesse, se você tivesse construindo uma casinha, eu vou dar o alicerce para vocês. Vocês sabem fazer o alicerce. Subir a casa é uma responsabilidade mais para frente de vocês, que ao longo da vida isso vai ser cobrado, tá? Então, o que a gente faz aqui é o básico, tá bem? Joia? Então, bora começar? Eu separei no quadro 3 uma série de exercícios, e daqui para frente a aula vai ser sempre nesse estilinho, tá? Eu separei uma série de exercícios que nós vamos fazer juntos. A nossa aula vai ser resolver esses exercícios. Claro que se tiverem outros, a gente vai complementando. Se tiver espaço para a gente fazer mais, a gente faz mais, tá bom? Mas eu separei hoje para a gente discutir esses 8 exercícios. Então, se quiser até deixar um pouquinho o quadro para eles já irem copiando aí em casa, ou então dar um printzinho na tela. Então, o ritmo da aula vai ser isso. Eu vou explicar para vocês a técnica. Aí eu volto e faço algum exercício. Aí a gente checa. Aí a gente vai para outro exercício. Aí checa. Aí vai para outro exercício. Aí checa. Tá bom? Esse vai ser o ritmo da aula daqui, pelo menos esse ciclo de atividades, eu tenho certeza que vai ser esse ritmo de aula. Tá? Que a gente vai resolver integrais. Tá bom? Então, tá bom. Então, vamos lá para o quadro 1, que eu separei para vocês, como se fosse um resumão do nosso encontro passado. Nosso encontro passado, o que a gente viu? A gente viu que a gente vai começar a trabalhar agora, que são integrais, né? Integrais indefinidas. E para falar de integral indefinida, na verdade, é a integral de uma função dx em x dx, ela é igual à sua família de primitivas, certo? Por isso que a gente falou de toda aquela teoria de primitivas. E aí eu fiz 2 slides com vocês, que eu apresentava primitivas imediatas. Depois que eu defini o que é uma integral indefinida, que é exatamente aquela família de primitivas daquela função, eu tenho, então, já uma série de integrais imediatas, não é? Então, eu coloquei aqui nesse quadro essa reescrita. Tá? Eu peguei o que eram aquelas primitivas imediatas e eu coloquei agora na forma de integral. Então, vem cá, só para a gente recapitular. A integral de uma constante é essa constante vezes x, mais a sua constante arbitrária de integração favorita.
C, K, coração, estrela, o que você quiser, desde que você me fale que isso aqui é um número real, tá? Então, eu posso até alterar aqui em cima, não vou nem pôr C, não. Será que eu estou fofa hoje? Estou fofa hoje. Vou colocar coraçãozinho. Esse aqui. Ok? Estou te contando que isso aqui é a família de primitivas, onde a constante arbitrária é coraçãozinho. C, A, B, qualquer coisa, tá? Eu quero mostrar para vocês que isso daqui tem que aparecer sempre, mas independe de qual é a letrinha, de qual é o objeto, tá? Integração de funções polinomiais. X elevado a n, mas esse n tem que ser diferente de menos 1. Lembra que a gente comentou sobre isso? Eu aumento um expoente e divido por esse novo expoente. Exemplo, só lembrar de x ao quadrado, de x ao cubo, que a gente deduziu junto, né? Então, é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais a sua constante arbitrária de integração favorita. Tá bom? Tá bem? Ok. Mas, então, quando x é igual a menos 1, quando o n é igual a menos 1, isso aqui é x elevado a menos 1, certo? X elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre x. Qual é a integral definida de 1 sobre x dx? Ln do módulo de x. Não esqueçam desse módulo de x. Por que precisa do módulo de x? Porque Ln é uma função que está definida apenas para números positivos. Então, eu tenho que garantir que isso aqui esteja bem definido. Mais a sua constante arbitrária de integração favorita. Tá bom? Próximo, integral de exponencial, ela mesma. O x sozinho, tá? Só e elevado a x. E elevado a alguma potência envolvendo x, cenas dos capítulos de hoje. E na integral de e elevado a x dx, é e elevado a x mais a sua constante arbitrária de integração favorita. Tá bom? Sim? Tá bom. Integral do cosseno. Qual que é a função na qual, quando eu derivo, me dá cosseno? Seno. Então, integral do cosseno, seno. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Menina. Dx. Porque só integral de cosseno de x não é nada, né? Muito obrigada. Seno de x mais a bichinha. Ok. Integral do seno de x dx menos cosseno de x dx mais sua integral, sua constante arbitrária de integração favorita. Tá? Qual é a função na qual, quando eu integro, me dá secante ao quadrado? Tangente, né? Então, a integral de secante ao quadrado de x dx, tangente de x, mais a sua constante arbitrária de integração favorita. Integral de secante vezes tangente de x dx, secante de x, mais sua integral, sua constante arbitrária de integração favorita. Aí aqui a gente já fala das integrações de funções inversas, né? A integral de 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado é o arco seno de x, né? Desse camarada aqui, de x. Para x entre menos 1 e 1. Se tiver um menusinho aqui, em alguns lugares vocês podem ver como sendo o arco cosseno de x. Mas pode ser só menos o arco seno de x. Então, aqui eu meio que dei uma juntadinha em todas aquelas, tá? Dá uma simplificadinha. Pode ser que você sempre use essa, não tem problema. Tá? Tanto é que em várias referências bibliográficas, e aí que entra. Quando você integra e o seu resultado, integral indefinida, e o seu resultado deu diferente do gabarito, o que você faz? Pega a sua bonitinha aqui, deriva ela e vê se é o camarada aqui dentro, certo? Concordam comigo? Porque se isso aqui é a família de primitivas dessa daqui,
Se eu derivar isso aqui, eu tenho que voltar nessa camarada aqui dentro. Concordam comigo? Então, não quer dizer que o seu esteja errado. Porque, às vezes, o gabarito não vai colocar todas as opções possíveis, né? Vai colocar uma delas. Mas você tem possibilidade, já que você sabe do conteúdo, você tem possibilidade de se certificar que aquilo ali está certo. Como que você se certifica? Deriva e vê se dá isso aqui dentro. Tá bom? Tá bem? Então, tá jóia. E a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, arco tangente de x. Em alguma instância, vocês falaram assim, professora, se eu lembrar só dessas 10 integrais imediatas, é suficiente? Até que para o nosso curso vai ser. Tá bom? Deixar aqui vocês pensando um pouquinho, pode até deixar um pouquinho esse quadro para eles tirarem print, alguma coisa assim, e eu vou escrevendo um negócio aqui no quadro do meio, tá? Integração por substituição ou mudança de variável. Bom, eu vou, antes da gente comentar sobre a técnica, como é que a gente deduz a técnica, vou reforçar uma referência bibliográfica que é bem interessante, tá? Principalmente para essa parte mais de continhas, que é o livro da Diva, de cálculo A. Por quê que eu estou reforçando isso? Porque lá tem muitos exemplos resolvidos, tá? Então, às vezes, para vocês começarem a ter essa manha de bater o olho e saber qual que é a estratégia, que é isso, né? Depois vocês vão ver um monte de integrais, qual que é a estratégia que você usa. É isso que você tem que saber. Esse é o grau de dificuldade do nosso curso, tá? Saber qual que é a estratégia que resolve aquele problema. O livro da Diva de cálculo A, isso está na internet, PDF, eu já comentei dele em outros momentos, ele tem muitos exemplos resolvidos, tá bom? Então, vale a pena ter isso como uma referência, pelo menos até dar uma engatinhada, ou então, sei lá, deixa eu ver se eu sei fazer outras. Procura outras, sempre é bom ter outras integrais, tá bom? Então, tá bom. Dito isso, vamos partir do seguinte, eu vou deduzir com vocês a técnica, tá? Então, vamos lá. Pensa o seguinte, suponha que a função f grande seja primitiva de uma função f pequena, tá? E que f composta com g esteja definida. Ou seja, g é uma função na qual f composta com g esteja definida. Quando eu digo esteja definida, eu estou pensando que a imagem da função g é um subconjunto do domínio da função f. Estou absorvendo tudo isso, tá? Suponha que essa composta esteja definida, ok? E aí tem um resultado que diz o seguinte, a integral de f avaliada na g de x vezes a derivada da g de x dx é exatamente igual a f grande da g de x mais a sua constante arbitrária de integração. Não parece ser natural isso, né? Não parece ser natural, certo? Mas vamos verificar que isso aqui está certo? Vamos verificar? Então, vamos lá. De fato, para verificar que essa igualdade aqui acontece, o que eu faço? Pega esse camarada aqui, deriva ele, se der o camarada aqui dentro, é isso. Concordam comigo? Concordam? Tá de boa? Então, bora lá. Então, bora derivar esse camarada aqui em relação a x, né? Que é a minha variável. X é a minha variável. Derivada em relação a x de f
da g de x mais c. Ok? Como é que se deriva isso? Derivada da soma, soma das derivadas. Não é isso? Então, isso aqui é exatamente derivar em relação a x a função f avaliada em g de x, mais a derivada da constante é 0. Ok. Aqui eu uso o quê? Regra da cadeia, certo? Certo? Certo. Derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, não é isso? Se a f grande é uma primitiva da f pequeno, o que é f'? F pequeno, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que a f pequena avaliada na g de x vezes g' de x. Na de v, não há de ver que esse camarada aqui é exatamente igual a esse camarada? Ok? Sim? Então, o que significa essa regrinha? Eu vou falar em outras palavras, tá? Para que não fique tão esquisito. Se eu quero resolver a integral de uma função, que é o produto de uma função e a sua derivada, essa é a estratégia. Tá? Se eu tenho uma função que é produto entre uma função e a sua derivada, essa é a estratégia. De novo, se eu vou calcular a integral de uma função que é produto entre uma função e a sua derivada, essa vai ser a estratégia. Tá bem? Vamos lá para o quadro 1, que eu vou apagar agora. E aí eu vou fazer como é que você vai resolver, né? Se você sabe que o resultado é isso, mas como é que você resolve isso na prática, né? Que essa é a estratégia. Então tá bom. Vamos lá para o quadro 1. Agora, essa estratégia, já que em alguma instância vocês perceberam que ela envolve a regra da cadeia, concordam comigo? Em alguma instância ela envolve a regra da cadeia, já que essa técnica envolve a regra da cadeia também, algumas funções que são compostas, vocês conseguem integrar elas assim também, tá bom? Mas, em geral, é uma função que é produto entre ela e a sua derivada, você resolve assim. Pergunta no chat. Produto desta mesma função com a sua derivada, professora? Isso, produto de uma função com a sua derivada, é isso mesmo. Por exemplo, se você tem em alguma função, você envolve x ao quadrado vezes o x, bom, em alguma maneira ali você tem ela e a sua derivada, né, em alguma instância. A gente vai fazer coisas mais semelhantes, tá bom, Ivanildo, para ficar mais claro. Como é, então, que se resolve, né, esse tipo de integral? Bom, a integral é f da g de x vezes g' de x, d de x. Tá? E aqui tem algumas coisas que vocês vão perceber que a gente vai acabar absorvendo, tá? Mas eu vou explicar a primeira vez, mas depois a gente usa naturalmente, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a estratégia? Chama essa função aqui de dentro de u. Ok? Então, eu vou fazer o quê? E eu vou fazer do jeitinho que vocês vão fazer daqui para frente nas avaliações, tá? Em todos os exercícios. Embaixo da integral, você vai chamar de u a função g de x. Ok? Tá bom? Ok. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou derivar dos dois lados em relação a x, que é a minha variável, né? Então, eu vou derivar dos dois lados em relação a x. Então, eu vou fazer du dx é igual a quem é a derivada de g de x em relação a x? G' de x, né? Concordam? Sim?
Concorda comigo? Derivada de g de x em relação a x, g' de x, né? O que acontece aqui? Esse camarada aqui é chamado diferencial. Não é que ele é um quociente. Ele não é um quociente. Se é quociente, você pode passar multiplicando, né? Existe uma justificativa que a gente não entra nessa seara, não entra, mas que lhe permite você quebrar esse camarada, tá? Existe uma justificativa matemática para isso, a gente não justifica aqui, mas existe uma justificativa para isso que eu consigo quebrar esse camarada. Como é que eu quebro ele? Fica du de cá e o dx passa para lá. Isso daqui não é um quociente, tá bom? Não é um quociente. Isso aqui é uma aplicação, tá bom? É o diferencial da função, não é um quociente. A justificativa para eu poder passar o camarada para lá, a gente não precisa dar ela, tá bom? Então, mas o que vem o passo daqui para cá? O passo daqui para cá é a derivada, tá? Isso que vocês têm que saber. Eu faço a mudança de variável e derivo, ok? O passo daqui para cá é a derivada. Então, essa parte aqui a gente até omite. A gente só usa essa e essa. Tá bom? Tá bem? Ok. Então, vamos voltar lá na minha integral. Eu já fiz a minha mudança de variável, então eu vou substituir isso lá. Tá bem? Então, como é que fica? Integral. A f está lá linda, não fiz nada com ela. Lá dentro, onde eu tenho g de x, apareceu u. Quem é du? É g' d de x, não é isso? Então, essa banda aqui virou quem? du, não é isso? Então, é a f avaliada em u. G' de x, d de x, passou a ser du, não é? Por causa dessa derivadinha. Du. Bom, essa função aqui eu sei integrar, não sei? Porque eu sei uma primitiva dela. Eu parti do pressuposto que a função f, se a gente olhar de cá, eu parti do pressuposto que a função f pequena possui como primitiva a função f grande. Então, eu sei resolver essa integral. E quem é essa integral? É a f grande em u, mais a minha constante arbitrária de integração favorita. Mas, eu saí da variável x, não saí da variável x? Então, eu tenho que voltar para a variável x, não posso ficar em u. Então, isso aqui é a mesma coisa que a f grande da g de x mais c. Viu que eu acabei de dar a estratégia da integral? Foi isso que eu acabei de fazer, não foi? Eu mostrei para vocês como é que vocês vão fazer para integrar coisas desse tipo. Não é? Cheguei e falei, olha, essa integral tem como primitiva essa função. Mostrei para vocês. E agora eu te contei como é que você vai fazer para resolver isso. Quando você tem esse tipo de função, como é que você faz? Qual é a estratégia? Como é que você utiliza a estratégia? Essa é a estratégia. Veja quem é a função na qual você vai chamar de u, certo? Que é a função na qual é a derivada daquela função. Essa daí é a função de u, e aí você substitui. Vamos para a prática, que vocês estão com cara de pontos de interrogação. Aqui. É só uma notação, professora? Uma notação. Ivanildo, não sei se eu te entendi. Te respondi já? du dx. Du dx é o diferencial, né? Du dx é o diferencial, é uma aplicação, tá? Não é só uma notação, é uma aplicação, tá? A gente não entra nessa seara, para vocês isso significa de fato é a derivada, né? Você está derivando dos dois lados da igualdade, a gente não justifica isso, mas você pode passar multiplicando esse dx, tá bom? Então, vem comigo. Vamos começar pelo primeiro exercício. Se vocês quiserem ir lá para o quadro 3, a gente vai começar com esse primeiro exercício.
Pega lá no quadro 3, por favor. Obrigada. Vamos fazer esse primeiro exercício, tá? Bem, fica aí um pouquinho com vocês, enquanto eu escrevo ele de cá. Integral de 2x raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 dx. Eu quero fazer bem grande, tudo bem espaçado, para vocês acompanharem tudo, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho um produto de funções. A derivada dessa função aqui de dentro está aqui de fora, não está? A derivada dessa função aqui de dentro, não estou olhando dentro da raiz, está aqui de fora, não está? Então, o que eu faço? Chamo o Q de quem? Chama U de quê? De x ao quadrado mais 1. Chamo U de x ao quadrado mais 1. Porque eu vou derivar ela, quando eu derivar ela, vai aparecer a derivada dela, dx, não é? Sacaram a ideia? Vou chamar U de x ao quadrado mais 1. Ok? Quem é du dx? É a derivada desse aqui em relação a x, que é 2x. Não é isso? Olha o 2x aqui. Olha o 2x aqui. Esse camarada aqui eu passo para lá. 2x dx. Lá na minha integral, eu tenho 2x dx? Tenho 2x dx, né? No produto. Esse camarada aqui dentro, eu tenho? Tenho. Então, bora substituir? Bora substituir. Então, isso aqui é a mesma coisa, que é a integral da raiz de quem? De U, não é isso? Raiz de U vezes 2x dx, que é o mesmo que du. Acompanharam? Acompanharam? Sim? Acompanharam? Não? Não? No chat também não? Acompanharam? Conta para mim, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, vocês são 40 pessoas. Me ajuda aí. Não entenderam? Então, volta comigo. Posso pensar nessa integral dessa maneira, ó. Posso escrever essa integral da seguinte maneira. Integral da raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 vezes 2x vezes dx. Não posso pensar ela assim? A mesma coisa, é produto lá dentro, tá? Suavão, é comutativo, tá bom? A derivada dessa funçãozinha aqui de dentro, isso aqui é uma composta, né? Certo? A raiz de uma coisa que está ao quadrado, isso aí é uma composta. A variável é x, a primeira função calcula o x ao quadrado. Calcula o x ao quadrado mais 1, a segunda função extrai a raiz quadrada. Isso aqui é uma composta. E a função que está lá dentro dessa composta, a derivada dela está aqui de fora, não está? Não é isso a minha situação aqui? É exatamente essa. A função f é a raiz. A g de x é o x ao quadrado mais 1. O g' de x é o 2x. Não é isso? Sim? Não é um caso extremamente de só aplicar essa estratégia? Concordam comigo? Ficou melhorzinho? Ficou melhorzinho? Então, tá bom. Então, aqui eu tenho uma composta. Função de fora é a raiz, função de dentro é x ao quadrado mais 1. A derivada da função de dentro está aqui de fora. Sim? Sim? Melhorou? Melhorou? Melhorou aí? Sim, então tá ótimo. Então eu vou chamar esse camarada aqui dentro de U.
Ok? Quem é a derivada de u em relação a x? É a derivada disso aqui em relação a x. Quem é a derivada disso aqui em relação a x? 2x, né? Mas esse camarada aqui de baixo eu posso passar para lá dividindo. Então, vai ficar que du é igual a 2x dx. Ok? Então, tá bom. Então, onde eu tenho 2x dx, eu vou colocar du. Onde eu tenho x ao quadrado mais 1, eu vou colocar u. Não é isso? Então, como é que fica agora a minha integral? Integral, a raiz está lá, quietinha. X ao quadrado mais 1 é u. 2x dx é quem? 2x dx é du. Sim? Como é que se resolve essa integral? Como é que eu posso olhar a raiz quadrada? X elevado a raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a meio, né? Quem está aqui é o mesmo se fosse 2, aqui é o mesmo se fosse 1. Quem está no sol quer sombra, quem está no sol quer sombra, quem está na sombra quer sol. Não é isso? Então, tá bom. Então, isso daqui eu vou olhar como sendo a integral de u elevado a meio, né? Du. Integral de u elevado a meio, du é o quê? É integral de polinômio, não é? Como é que você integra polinômio? Aumenta um no expoente e divide por esse mesmo expoente novo, não é isso? Então, como é que fica isso aqui? Fica u elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1. Ok? Tá faltando alguma coisa aqui? Tá, né? Acabou? Não, né? Preciso voltar para a minha variável x. Niki eu volto para a minha variável x, eu já arrumo essa soma aqui dos camaradas, já coloco isso como sendo números. Então, tá bom. Quem é o? X ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1 elevado. O que é meio mais 1? 3 meios, né? 3 meios sobre 3 meios, que é a mesma coisa, mais o C. Professora, no gabarito não está assim. Provavelmente no gabarito ele arrumou esse camarada aqui, né? Divisão de fração. Copio o primeiro vezes o inverso do segundo. Então, isso aqui é o mesmo que 2/3 de x ao quadrado mais 1 elevado a 3 meios mais C. Muito bom, Gabriela, é isso mesmo. Sim? Fácil? Difícil? Estranho, porque é a primeira, né? Estranho porque é a primeira. Concordo. Estranho porque é a primeira. Dá um tempinho aí para vocês pensarem sobre ela, mas a nosso primeiro item já foi, né? Adoro fazer check. Adoro. Professora, no trabalho tem 2 gabaritos estranhos. Não sei que trabalho. Na lista de exercícios ou na lista de monitoria, de atividade de monitoria? Na lista de exercícios. Tá, dá uma olhadinha, tenta derivar e ver se dá certo.
E aí, se não der, depois a gente dá uma olhadinha. Eu repasso isso para os monitores, eu dou uma olhadinha junto com eles, tá bom? Tá, então eu vou repassar com os monitores isso, tá bom? Beleza. Pode ir para o próximo? Então eu vou para o próximo no quadro 1, para vocês poderem, quem está copiando, ainda terminar de copiar. O próximo é essa, é uma clássica. Clássica, 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 clássica. Na real, eu acho até que não tem esse X aqui, não. Deixa eu ver se tem o X mesmo. Ou se não precisa dele. Ah, eu não trouxe. No x ao quadrado tem. Aqui não tem, não. Aqui não tem, não. Talvez, então... Tá, mas a gente pode consertar. Agora tem. Agora tem. Tá bom? Vamos fazer essa segunda? Integral de x, x ao quadrado mais 1, 2021 dx. Eu fiz questão de colocar um número bem do grande aqui, que não é para vocês ficarem abrindo esse produto aí. Vocês não vão abrir esse produto 2021 vezes, né? Espero que não. Mas então, qual que é a estratégia novamente? Essa daqui é uma função composta, não é? Mesma carinha da outra. Mesma carinha da outra. Essa daqui é uma função composta. A derivada dela, em alguma instância, aparece aqui. A menos de coeficiente aparece aqui, não aparece? Derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Professora, o 2 não está aqui. Tá, mas a constante ele é o que menos importa. Tá? A constante ali ela vai aparecer em outro momento. Tá bom? Então, tá bom. Então, vamos lá. Quem que eu chamo de quê? Chamo u de x ao quadrado mais 1. Vou derivar os dois lados. Já vou omitir o dx, tá? du, derivada em relação a u, é o mesmo que derivar do lado de cá em relação a x. 2x dx. Já temos uma perguntinha aqui. Fica o du dx? O que significa? Sim, essa daqui para cá o que eu faço é derivar. Lembra que quando a gente derivava uma função, por exemplo, tem uma função f de x igual a x ao quadrado mais 1. Se eu quero derivar ela, o que eu faço, na verdade, uma das maneiras de fazer é d dx da f de x é igual a derivada disso aqui, não é? Que é 2x. Lembra? Então, de cá eu tenho df dx na variável x é igual a 2x. Concorda comigo? Isso aqui era uma das notações que a gente tinha. Né? Que era o d dx, d vezes a variável, né? Então, o que eu faço é isso aqui mesmo. Se eu tenho como sendo x ao quadrado mais 1, derivar em relação a x do lado de cá é igual a derivar em relação a x do lado de cá. O que eu faço daqui para cá é derivar. É isso aqui que eu estava fazendo, não é? É a mesma coisa, não é? Estou derivando em relação a x do lado de cá, derivando em relação a x do lado de cá. O que é derivar u em relação a x do lado de cá? É du dx. O que é derivar em relação a x do lado de cá? É 2x.
Aí é o coisa que eu falei para vocês que a gente só vai usar, que eu não vou justificar matematicamente, mas esse camarada aqui passa para cá multiplicando. Sacou? Eu literalmente estou derivando dos dois lados em relação a x. Talvez ter feito essa etapa assim teria sido mais didático, né? Certo? 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 Melhorou para vocês também do chat? Tá bom. Então, beleza. Então, pode prosseguir? Pode prosseguir? Menino, já quebrei um monte de trem. Então, tá bom. Pode apagar essa parte cá? Pode? Mas vocês entenderam que então é isso, né? Da primeira linha para a segunda linha eu estou derivando. Ok. Então, agora vamos lá, vamos substituir. Onde eu tenho x² mais 1, eu coloco u. Então, isso aqui vai ficar a integral de u elevado a 2021. Ok. Quem é x dx? X dx de k é a mesma coisa que du sobre 2. Concordam comigo? Por isso que a constante não interfere. Pode passar ela para o outro lado ali. Ela vai aparecer. Tá bom? Então, x dx é du sobre 2. X dx, du sobre 2. Essa a gente sabe integrar tranquilamente, né? Como é que integra essa? A constante está lá de fora, não influi nem contribui, né? Quem é integral de u elevado a alguma potência du? U elevado a essa potência mais 1 dividido por essa nova potência, né? Então, é u elevado a essa potência mais 1 dividida, que é um produto, por essa nova potência, mais 1. Faltando alguma coisa? Minha constante favorita, né? Ok. Mais alguma coisa? Quando eu for juntar esses números, eu já volto para a minha variável, né? Porque eu comecei integrando em x. Então, eu tenho que sair de u e voltar para x. Tá? Então, isso aqui é... Quem é u? x² mais 1. 2021 mais 1. 2022. 2 vezes 2022. 4404 mais sua constante arbitrária de integração favorita. Ok? Sim? Vou fazer uma variação dessa. A gente vai fazer ela rapidinho, que acabou de vir na minha cabeça, a gente vai acrescentar ali. Quando vocês olham essa, vou acrescentar aqui. Que é a que estava antes, né? Vamos fazer essa estrelinha que o professor acabou de acrescentar. Integral de x mais 1. Me fala um número aí grande, não precisa nem ser 30 não, fala um número grande aí. Fala um número grande. Oxi. Nota 2021 também, então. Professora, para uma função ser integrável, ela deve ser derivável e só essa condição é suficiente ou precisa verificar os limites laterais? Função integrável. Então,
a gente só vai calcular a integral de funções contínuas, tá? A gente só vai calcular a integral de funções contínuas, tá? A seara de funções integráveis depende do ambiente. A gente ainda não consegue falar ainda de funções integráveis, porque eu preciso falar um pouquinho mais de ambiente, tá bom? Então, calcular a integral, a gente vai só calcular a integral de funções contínuas, tá bom? Acho que isso já te resolve. Porque para os limites laterais, quando você fala dos limites laterais, você já está pensando em um intervalo limitado, tá, Clay? E para o intervalo limitado, a gente não fala de integração indefinida, a gente fala de integral definida, e aí a gente usa integral de Riemann, tá bom? Que é próximo ciclo, tá? Então, o que pode ficar na sua cabecinha é que a gente vai trabalhar só com funções contínuas. Funções descontínuas, você usa uma outra área da matemática, que chama medida de integração, que tudo depende muito do espaço onde aquilo não é contínuo. Tá bom? Então, é isso. O nosso foco aqui são funções que são contínuas. Tá? Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos pegar 2021 aí, porque eu estou com pouca criatividade. dx. Com medo desse tempo. A mesma coisa, né? Por que a mesma coisa? Chama U de x mais 1. Quem é du dx é 1 dx. Isso aqui em relação a u é du, derivar isso aqui em relação a x é dx. Não é isso? 1 dx está aqui, né? Não está? Então, mesma coisa. Isso aqui é integral. Quem é x mais 1? U. 2021. Quem é 1 dx? du. Então, isso aqui aumenta 1 no expoente, divide por esse novo expoente, mais sua constante arbitrária de integração. Mas quem é u em relação a x? X mais 1. Tá vendo que, conforme vocês vão fazendo várias do mesmo tipo, a coisa vai ficando mais natural? Percebem? É isso que eu quero que vocês entendam. A primeira sempre vai ser meio engasgada. A segunda vai ser mais ou menos. A terceira, depois a coisa já vai fluindo, tá? Esse nível, essa agilidade que eu quero que vocês tenham, tá? Professor, a derivada é o coeficiente angular da reta tangente e a integral é o quê? Ótimo. A integral definida é a área abaixo da curva e acima do eixo AX, que a gente vai ver mais para frente. A integral indefinida é a família de primitivas, tá? Que graficamente, como que você vê isso? Graficamente, você poderia ver assim, é uma família de curvas, né? Para c igual a 0, sei lá, por exemplo, para c igual a 0, está cortando aqui. Para c igual a 1, vai ser essa mesma curva, transladado 1 ali. Aqui pensando como sendo C, tá? E aqui como sendo a família em X. Então, essa família de curvas, graficamente, você consegue representar ela assim. São reflexos daqui quando passa pelo eixo em 0. Tá bom? Isso aí, em sistemas dinâmicos, você pode falar isso como sendo linhas de retrato de fase, tem várias outras aplicações. Em cálculo 2 você consegue ver isso de outra maneira também, tá bom? Mas é isso, o que você vê como sendo a integral indefinida é como se fosse essa família de curvas, tá? E aí a definida, ela vai ter uma aplicação, e essa aplicação é a área abaixo da curva e acima do eixo AX, se a função é positiva. Então, deixa eu apagar. Tchan, tchan, foi? Então, foi. Então, essa aqui também foi. Vamos dar um gásinho agora? Essa daqui já foi também. Adoro fazer check. Vamos fazer essa? Essa daqui já está bem mais natural, né? Concordam comigo que ela já está bem mais natural? A derivada desse camarada aqui está aqui de fora, né? Sim? Essa daqui a gente já vai resolver ela já já também. Então, vamos para do seno. Que número que é a do seno? 3.
número 3. Qual é a integral de 2x vezes o seno de x ao quadrado dx? Quem eu chamo de quê? Vamos? Chama U de x ao quadrado, não é? Da composta, é lá dentro da composta. U chama de x ao quadrado. Quem é du? 2x dx. 2x dx está aqui. Seno de U, né? Então, isso aqui é a integral do seno de quem? Quem é x ao quadrado? É U. 2x dx é du. Integral do seno é o quê? Menos cosseno. Menos cosseno do argumento. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Professora, saiu de x e eu estou em U. Tem que voltar para x. Como é que volta para x? Menos cosseno. Quem é U? X ao quadrado. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Difícil? Difícil? Quando que vai ficar mais fácil? Quanto mais vocês fizerem. Tá? Faz 1, faz 2, faz 20, faz 30. Vai fazendo. Tá bom? Pode ir para a próxima? Tem alguma dúvida em relação a essa? Tem? Não? No chat tem dúvidas? Tem dúvidas no chat? Não. Como é que vocês estão, gente, no chat? Aqui eles estão com uma carinha meio de ponto de interrogação, mas aos poucos está dando uma aliviada. E vocês, como é que vocês estão? Ainda com muito ponto de interrogação? Assimilando. Muito bom. É isso aí mesmo. Está fluindo. Muito bom. Está indo. Muito bom. Isso aí. Ajuda, gente, interage com a professora. A professora precisa entender se vocês estão entendendo, senão eu não consigo evoluir, tá bom? Então, tá bom. Então, vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Lá no quadro 3, qual que é a próxima? A próxima é e elevado a 2x. Essa daqui já se foi. Agora vamos fazer essa. E aí que entra, fala, professora, mas você estava falando agorinha que a gente só ia usar, usar substituição, mudança de variável, só para produto de função. Fala, então, coração, lembra que lá quando a gente deduziu, aparecia uma regra da cadeia? Sim, matemática tem sempre umas coisinhas que estão nas entrelinhas, tá? E essa é uma das grandes dificuldades, é entender o que está nas entrelinhas, tá bom? Lá, quando a gente deduziu, apareceu uma regra da cadeia. Então, em alguma instância, essa estratégia também resolve regras da cadeia. Isso aqui é uma regra da cadeia, né? Quer dizer, regra da cadeia não, função composta, não é? A variável é x, a minha primeira função é 2x, a segunda função pega esse camarada e calcula a sua exponencial, né? Lá dos pré-cálculo. Beleza. Então, qual que é a estratégia? Não é pegar sempre a função de dentro e chamar ela de u? A função de dentro é o quê? 2x, né? Então, chama de u a função de dentro. Qual é a derivada em relação a x de u? Qual é a derivada em relação a x de 2x?
du dx igual a 2, né? Certo? Derivada de 2x é 2. Então, du é igual a 2 dx. Precisa fazer tudo isso para chegar que du é igual a 2 dx? Não. Precisa não. Tá? Mas vocês conseguem entender agora de maneira mais clara por que essa linha aqui é tão imediata, não conseguem? Sim? Tá? Então, a gente não precisa fazer todo esse meio do caminho. Não precisa. Pode só chegar aqui e fazer du igual a 2 dx. Suavão? Suavão. Em vários... tanto é que os livros não contam essa passagem. Eles não te contam. É meio... Vral, toma, é isso aí. Tá? Não te contam. Aceita que dói menos, né? Não, a vida não é assim. Não precisa ser. A história é essa, não precisa ser. Então, a exponencial copia ela lindamente. Quem é esse camarada aqui em cima? É u, né? Quem é dx? Dx é du sobre 2, não é isso? Acabou, né? Acabou, né? O meio não influi nem contribui. Bota ele lá de fora. Integral de e elevado a u, du. Pode até fazer mais um caminho, professora, para as pessoas entenderem direitinho. Ok? Integral de e elevado a u, du é e elevado a u. Mais sua constante favorita. Agora ela virou k. Tá bom? Vou fazer um triangulinho. Triangulinho. Ok. Então, isso aqui é meio de e, quem é u? Em relação a x, 2x. Difícil? Difícil? Mais ou menos. Mais ou menos. Tem algumas integrais que tem uma parte, eu acho que eu coloquei isso nas notas. Tem algumas funções que são definidas a partir de integrais. Tá? Então, por exemplo, aqui dá para falar em outro momento também. E elevado a x ao quadrado dx, por exemplo, essa integral aqui não converge, mas ela é aproximadamente um troço. E tem funções que a gente define a partir disso. A gente vai falar isso num outro momento, tá bom? Isso ainda só para responder a pergunta que vocês tinham feito antes no chat. De o que significa, quando a gente para pensar, fazendo um paralelo com derivada, né? O que seria uma aplicação? Então, integrais indefinidas, você tem... você pode definir funções a partir de integrais indefinidas, tá bom? Preocupa que isso não. Próximo, então o 4 já foi, né? Já foi o 4. Vamos para o 5? Vamos para o 5? Fazer essa daqui. Cosseno de 2x. 5. Dúvidas nessa 4? Dúvidas? Não? Então, vamos para 5. Novamente, aqui eu tenho uma composta, né? Certo? Que é o mesmo caso que essa. Lembra das entrelinhas, da dedução, de substituição? Quem eu chamo de quê aí? A função que está de dentro, eu chamo ela de u, né? Então, u é 2x. Quem é a derivada de u em relação a x? du. Quem é a derivada em relação a x de 2x?
2dx. Certo? Sim? Então tá bom. Então isso aqui é a integral do cosseno. Quem é u? Quem é 2x? É u. Quem é dx? Dx é du sobre 2, né? Ok. Massa. Acabou, né? Acabou, não acabou? Tá claro para todo mundo que acabou? Tá tranquilão? Bota o meio lá para fora. Quem é a integral de cosseno de u du? Qual é a integral de cosseno de u du? Seno de u, meio do seno de u, mais sua constante arbitrária favorita. Tá? Ok. Isso aqui é igual a meio. Seno, quem é u? U é 2x. Do seno de 2x mais sua constante arbitrária favorita. Dúvidas? Difícil? Tá melhorando? Tá melhorando, né? Tá ficando mais digestivo, assim, né? Tá mais palatável, né? Tá ótimo. Quer se certificar que isso aqui tá certo? Deriva. Vamos derivar? Meio não influi nem contribui, está aqui de fora. Derivada do seno de 2x, regra da cadeia. Derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Esse 2 aqui vai embora que esse 2, ficou cosseno de 2x. Toma aqui o 2x. Tá bom? Isso aqui vocês já conseguem generalizar. Como que vocês conseguem generalizar essa? Pode pôr 2, pode pôr π, pode pôr qualquer coisa aqui dentro desse argumento, multiplicando o x. Vai sempre aparecer esse camarada aqui embaixo. Sempre. Lá nas notas dos professores eu faço isso já generalizando. Do mesmo jeito a gente já consegue generalizar essa. E elevado a alfa x, com alfa sendo qualquer número real. Porque esse 2 aqui, ele aparece aqui embaixo só, né? Quando você integra. Sacou? Então, esse númerozinho aqui embaixo está diretamente relacionado a essa potência. Isso vai acontecer com vocês ao longo das listas de exercício, como é que chama o outro menino lá? Das atividades lá de monitoria, isso vai aparecer para vocês generalizarem, tá? Essas estratégias aí são naturais, elas são naturais. Porque uma vez que você entendeu o que significa o resultado em relação à integral, você já consegue generalizar isso. Tá bem? Dúvidas nessa integral? Dúvidas? Não? Não? No chat, dúvidas? Não? Sim? Então, sim. Acabou? Acabou essas 5. Vamos integrar seno ao quadrado? E aí, de novo, a gente já vai começar a ter generalizações, tá bom? Para seno ao quadrado, neste momento, que pode ser que outras estratégias também resolvam seno ao quadrado, e sim, existem, mas para esse momento a gente já consegue resolver. Então, uma das estratégias para resolver seno ao quadrado é mudança de variável ou substituição. Esse é o número 6. Agora, vocês vão ver a necessidade de recordar relações trigonométricas. Quadro 3. Quadro 3. Vem cá comigo.
Como que eu consigo escrever seno ao quadrado? Sim, uma das estratégias é que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Ok. Mas vocês lembram de arcos duplos? Por que eu estou falando isso? Nessa integral aqui, eu percebi que o quê? Cosseno de um número vezes x, eu consigo resolver com substituição, com uma substituição simples, né? Com uma mudança de variável simples. Então, a estratégia para olhar o seno ao quadrado é olhar em arcos duplos. E a gente consegue, não consegue? O que é cosseno de 2θ? Cosseno de um arco duplo. Cosseno de A mais B. Cossa A, cossa B. Troca sinal sem saber, certo? Cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber. Sim, vocês vão precisar se recordar dessas coisas. Sim. Sim. Se A é igual a B, quer dizer, então, que o cosseno, sei lá, eu vou colocar de 2A, tá? De 2A é igual a quê? Se A é igual a B, então isso aqui fica cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, não é isso? Olha o seno ao quadrado aqui. Cosseno ao quadrado, eu quero achar uma relação com seno ao quadrado, né? Então, eu vou escrever cosseno ao quadrado em função de seno ao quadrado, pensando no triângulo pitagórico, tá? Então, cosseno, então isso aqui é igual. Quem é cosseno em relação a seno? É o mesmo que 1 menos o seno ao quadrado, não é isso? Sim? Menos seno ao quadrado de A. Ok? Portanto, posso juntar esses dois camaradas aqui, eu fico com eu fico com 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Joga esse camarada para a banda de cá, joga esse camarada para a banda de lá, eu vou ter que 2 seno ao quadrado de A é igual a 1 menos cosseno de 2A. Passa esse bichinho aqui dividindo. Seno ao quadrado de A é igual a 1 sobre 2 menos cosseno de 2A sobre 2. Faz como tarefinha de casa o mesmo para cosseno, tá? Mesmo para cosseno. É só, ao invés de ser o seno, fazer cosseno. Aqui em cima, tá bom? Tá bem? Acha uma relação trigonométrica de arco duplo para cosseno ao quadrado. Tá bem? Então, a gente não vai integrar seno ao quadrado. A gente vai integrar esse camarada aqui. E esse camarada aqui sai suave, né? Essa daqui a gente acabou de fazer. Não é isso, people? Não é isso? Né? Deixa ele um pouquinho no quadro 3, só para eles refletirem um pouquinho, enquanto eu escrevo aqui. Todos esses arcos é muito importante que estejam claros, agora mais do que nunca, tá? A gente fez todo aquele pré-cálculo, reviu aquilo ali, exatamente para chegar neste momento, tá bom? Faz post-its espalhados, assim. Acorda e fala, lembrei, sacou? Não precisa decorar a fórmula. Eu não sei fórmula de cabeça, mas eu sei deduzir, tá bom? Então, vocês podem deduzir também, tá? A fórmula que precisa lembrar é a fórmula geral, do seno de A mais B e do cosseno de A mais B. Dali para frente, é tranquilo, porque daí vocês só vão usar aquela relação do triângulo pitagórico. Triângulo pitagórico não, do triângulo retângulo com hipotenusa igual a 1 e cateto seno e cosseno. Né? Massa? Então, vem comigo. Como é que eu posso escrever, então, seno ao quadrado de θ? Fala lá para mim. Olha lá no quadro 3 e fala para mim. Não estou ouvindo.
Não estou ouvindo. Meio menos. Não estou ouvindo. Cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Sim? Não é isso? Integral da soma, soma das integrais. Integral da diferença, diferença das integrais. Então, dá para quebrar isso. Fica meio, fica dθ sobre 2, ou, mais ainda, né? Esse meio aqui dá para ir para fora. Meio da integral de dθ menos meio da integral de cosseno de 2θ dθ. Certo? Sim? Sim? Daqui para cá? Esse aqui seria menos meio de cosseno de 2θ dθ, não é isso? O meio eu já coloquei para fora. Eu só separei em duas integrais. Né? Integral da diferença não é a diferença entre as integrais. Né? Só que para cada uma delas tem que aparecer o dθ, né? Se foi dúvida de cá, pode ter sido dúvida de lá. Vou quebrar essa daqui em duas. Então fica meio de dθ menos a integral do cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Não é? Quebrei em duas, ok? Mas esse meio aqui pode ir para fora, porque ele é uma constante. Então, você vai integrar 1 dθ, né? E esse meio aqui também pode vir para fora. Então, você vai integrar meio de cosseno de 2θ. Certo? Ok? Qual que é a integral de dθ? Qual que é a integral de 1 em relação a θ? Quem que, quando eu derivo em relação a θ, me dá 1? Em relação a θ. É θ, né? Se quando eu derivo x em relação a x me dá 1, se eu derivo θ em relação a θ me dá, olha, 1 de novo. Se eu derivar coração em relação a coração, isso me dá 1, não é isso? Se eu derivar estrelinha em relação a estrelinha, isso me dá 1 de novo, não é isso? Sim? A variável, por isso que eu queria começar a treinar vocês, a variável, isso que é importante, ó. Se você tivesse aqui dx, isso aqui tudo seria constante. Seria um número. Tá? Mas a sua variável é θ. Então, você quer integrar em relação a θ. A sua variável poderia ser y. Aí, você iria integrar em relação a y. Ok? Sua variável poderia ser t. Triangulinho. Você ia integrar em relação a triangulinho. Certo? Certo? A variável é o que menos... você vai saber quem é variável por causa desse símbolo. O d, tá. Isso te conta quem é a variável. Tá? Mas o raciocínio que você faz para x é o mesmo que você faz para qualquer outra variável. O mesmo. Por isso que eu gosto de falar, de jacaré, de decoraçãozinho, de estrelinha, o que você quiser. Tá? A roupagem dessa variável não interessa. Mas você sabe que aquilo ali é uma variável. Tá? Então, tá bom. Quem é a primitiva de 1 em relação a θ? Θ. Porque se eu derivo θ em relação a θ, me dá 1, né? Que é o mesmo que derivar x em relação a x. Quando você deriva x em relação a x, isso te dá 1. Não é isso? Isso aqui é θ. Menos meio. Essa integral aqui a gente já fez, não fez? Onde que a gente fez ela?
Professora, não dá ponto sem nó não, gente. Nunca dei. Já fizemos ela de cá, né? Então, vamos só aproveitar o resultado? Ao invés de ser x agora, vai ser o quê? Θ. Então, a integral de cosseno de 2θ dθ é 1 sobre 2 seno de 2θ. Então, é 1 sobre 2 seno de 2θ. Ok? Lembra que eu disse que a gente pode colocar as primitivas todas num pacote só lá no final? Bota só tudo aqui junto lá no final. Tá? Ok? Agora, se a gente não tivesse feito essa integral ali no cantinho, vocês iam fazer o seguinte. Ia chamar isso aqui de alguma coisa e ia resolver ela no cantinho. Integral do cosseno de 2θ dθ. Aí, Vral, resolve ela, pega esse resultadinho e volta para cá. Tá? Isso vai acontecer muito, muito daqui para frente. Muito. Vai ter várias integrais. Você quer resolver essa daqui. Mas para resolver essa, você vai precisar resolver outras integrais. Aí você vem, resolve ela separadinho, pega os resultados aqui e joga aqui. Massa? Massa. Então, beleza. Vamos para o próximo? Dúvidas? Parece que o sentimento de vocês é assim. Nossa, professora, estava ficando bom, aí agora ficou difícil. Agora estava ficando bom, aí agora parece que deu ruim. Mas agora vai ficar bom de novo. Tá bom? É esse o sentimento que eu tenho. É esse sentimento que vocês estão tendo mesmo? Estou entendendo a carinha de vocês por trás da máscara? Então, tá bom. Agora que estava ficando bom, parece que ficou ruim de novo, aí. Então, vocês já conseguem integrar cosseno ao quadrado, né? Tá? Fica como tarefinha. Pode tanto olhar cosseno ao quadrado como sendo 1 menos seno ao quadrado, e aí vocês fazem. Ou então, vocês podem olhar como os arcos, e a mesma estratégia. Duas maneiras, tá? Existe uma forma única de resolver integral? Não tem, não. Tá? Qual é a estratégia melhor? É a que é melhor para você. Tá? Qual é a melhor estratégia? Primeiro, é a que resolve, né? Agora, se tem 2, 3, 4 formas diferentes de resolver a mesma integral, qual que é a melhor? A que é a melhor para você. Tá? Tá bem? Tá bem. Então, esse aqui já se foi. Vamos para essa e termina com essa. Essa daqui já está meio que gritando também, né? O que é? Precisa fazer? Não. Que essa daqui e essa daqui é irmã gêmea, né? Né? Não é irmã gêmea? Vamos deixar ela e vamos para essa daqui? Aí, se a gente depois terminar essa, a gente pode voltar para essa. Então, tá. Essa aqui é mais legal. Oito. Professora do céu, agora deu ruim. Sem nem errar. E aí entra um negócio. As integrais, para você entender qual estratégia, às vezes você vai ter que fazer algumas manipulações algébricas. Para que a coisa fique mais evidente qual que é a estratégia que você tem que fazer. Essa daqui você não precisa fazer manipulação algébrica. Mas é o jeito que você vê o trem, entendeu? A depender do jeito que você enxerga a integral, ela te conta facilmente qual que é a estratégia. Como é que eu vou ver isso aqui para saber da estratégia facilmente? Olha para mim, olha para cá para você ver. Se você só olha isso desse jeito, já resolve sua vida, né? Sim? Agora não está muito natural o que é que você vai fazer?
O que eu fiz? Eu olhei a mesma integral, é igual, mas é diferente. Concorda comigo? É igual, mas é diferente. Aqui fica gritante, o que você faz? Aqui não necessariamente. Certo? E eu nem fiz grandes coisas, né? Nem fiz grandes coisas. O que eu chamo de quê aqui? O U é igual a ln de t. Porque qual que é a derivada do logaritmo na base e? 1 sobre o argumento, não é isso? A derivada? du é igual a 1 sobre t dt. Sim? Sim? Matou, né? Matou. Integral. Quem é ln? É 1. O que é 1 sobre t dt? du. Integral de u du. Isso aí não é um polinômio? Isso aí não é um polinômio? Como é que integra polinômio? Como é que se integra polinômio? Ah, professora, eu só sei fazer com x. Aham. Aham. Uhum. Eles aqui riram. Eu acho que aí no chat vocês também devem ter rido, porque... E aí, o que é? No chat responderam. Pensa com x. O que é integral de x dx? Mãezinha da glória. É sério, Brasil? A gente deduziu junto. Nossa Senhora da Badia. Vocês fizeram seno e cosseno e o trem adoidado aí, agora quando virou polinômio não rolou? Oxi! Fala alguém para mim, por favor, pelo amor de Deus. U ao quadrado sobre 2. U ao quadrado sobre 2. Muito obrigada, Gabriela. Já sabia que também. Então, bora lá. U ao quadrado sobre 2. Mais a sua constante favorita. Mas eu estou em U, eu tenho que voltar para T. Quem é U em relação a T? ln de T ao quadrado sobre 2, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Isso é difícil? Sincero. Sinceridade. Sinceridade. Esse trem é mais difícil que derivada, eu avisei. Há quem ache o contrário. E aí? Vamos fazer a outra ali, para ver que de fato ela era irmãzinha? Tem mais alguma dúvida em relação a essa? Tem alguma dúvida em relação a essa? Não? Tem? Os olhinhos de vocês é tipo assim, eu não sei nem perguntar, professora. Tô sabendo nem perguntar. Tá bom. Vamos fazer essa 7 aqui para quitar essa lista? Integral de x raiz de 1 menos x ao quadrado dx. Aqui eu tenho uma composta, a derivada dessa, a menos de coeficiente, está aqui, né? Quem eu chamo de quê? Chama U de 1 menos x ao quadrado. Quem é du? Menos 2x dx. Bom, x dx tem de cá. Então, passa esse menos meio para lá, né? du sobre menos 2 é igual a x dx. X dx está de cá, que é isso. Então, fica raiz quadrada. Quem é 1 menos x ao quadrado?
é U. Quem é x dx? du sobre menos 2. Agora, vocês lembram integrar polinômio? Ah, lembra, né? Ah, que ótimo. Muito que bom. Bota esse menos meio lá para fora da integral de u elevado a meio du. Opa, esse 2 aqui ficou grandão. Como é que integra polinômio? Aumenta um no expoente e divide por esse novo expoente, né? O menos meio está lá de fora. Então, fica u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1 mais sua constante favorita. Agora, só dar uma arrumadinha e voltar para x, né? Como é que você dá uma arrumadinha? Esse menos meio fica lá quietinho. Meio mais 1, 3 meios. Então, fica, quem é u elevado a 3 meios? 1 menos x ao quadrado elevado a 3 meios. Sobre 3 meios menos meio. Multiplicando por 2, dividindo por 2. Mais o casinho. Então, isso aqui me dá menos 1 sobre 3, que não precisa desse 1, só pôr sobre 3. 1 menos x ao quadrado elevado a 3 meios. Ok? Ok. Viu que era a irmãzinha de todas as outras que a gente estava fazendo? Irmãzinha. Foi até bom terminar com ela, que eu acho que agora terminou assim, melhorzinho. Então, vamos lá. Vamos fazer um amarradão. Volta lá no começo com isso a gente faz o último check. A professora gosta de fazer check. Pronto. Fechamos a gestalt dessa aula. A primeira técnica de integração vocês já têm. Vários momentos que você usa essa técnica de integração você já tem. Vários, né? Vocês viram que foram várias integrais diferentes. Sugestão. Lembra aquele primeiro quadro que eu fiz com vocês, das integrais imediatas? Devora com farinha. Devora. Aquilo ali, assim, é respirar, falar integral de 1 sobre x dx, ln do módulo de x, sabe? É isso, é para sair naturalmente. Aquelas têm que sair naturalmente, tá? A primeira estratégia a gente já tem. Vocês vão ter um fim de semana. Faz exercício, não chega cruzinho, não chega sem fazer estratégia, sem fazer exercícios para segunda-feira não, porque segunda-feira já é outro tipo de integração, tá? Não dá esse tempinho, por isso que eu já comentei com você, falei assim, tem hábito de estudar fim de semana? Passa a ter, precisa ter, tá? Precisa ter, pega um dia, amanhã de manhã, depois vocês vão ter outros dias, tá? Mas não deixa passar essa matéria fresquinha na cabeça de vocês. Não deixa passar isso, tá? Porque segunda-feira vai ter outra técnica, quarta-feira vai ter outra técnica. E aí acabou as técnicas. E aí vocês vão ter sessão de monitoria para exercitar. Mas vai ter muita coisa para trás. Todas as integrais que a gente vai precisar resolver, a gente já vai ver até a semana que vem e acabou. É muito rápido. É muito conteúdo. Mas se vocês se organizarem, se vocês não deixarem passar batido, viu uma técnica já faz vários exercícios, viu outra técnica já faz vários exercícios, rola, tá? Rola, porque daí na sessão de monitorias, quando vocês vierem, vocês vão vir com aquela cabulosa que não rolou, mas não rolou mesmo. Ou aquela de uma estratégia que foi só da quarta-feira que não deu bom. Tá bom? Faz devagarzinho, corram para os monitores, a sessão os plantões tá rolando, tá bom? Corram para os monitores. Lembrem-se, às vezes você integrou, deu um negócio esquisito, deriva para ver se está ok, tá? Faz isso, que daí vocês treinam tanto um quanto o outro, tá? Não dá para evoluir integral se não tiver muito claro derivada. Então, aproveita esse fim de semana mesmo, real. Aproveita. Sim, é um ou outro só na vida de vocês. Pensa só mais para frente.
Pensa mais para frente, pensa no fim desse curso. Vai fazer toda a diferença de vocês se vocês desempenharem mais tempo agora. Tá bom? Fiquem bem, se cuidem, continuem se cuidando, continuem cuidando das pessoas perto de vocês, se ajudem. O curso está quase acabando e vai dar bom, tá? Mas faz direitinho, faz com consciência, tá? Fiquem bem, até segunda-feira. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!